Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, agora eu vou começar com vocês uma maratona de vídeos de correção de atividades, porque tem muitas atividades acumuladas, né? Poucas foram corrigidas, então eu quero fazer com vocês a correção dessas atividades para depois a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Então eu quero que vocês peguem aí o caderno de vocês com a atividade do dia 30/3. Eram as questões que eram para vocês copiar no caderno e responder, tá bom? Então me acompanhem e se ainda mesmo depois da correção tiver alguma dúvida, aí vocês me mandam um e-mail lá, tá? No e-mail institucional que aí eu respondo vocês, ok? Então vamos lá para número 1. Ela diz o seguinte: qual ou quais as funções dos testículos e onde eles estão localizados? Pessoal, os testículos, a função deles é a produção de espermatozoide, né, as células sexuais masculinas, e também tem a função de produzir o hormônio masculino, que é a testosterona. Onde que está localizado os testículos? Os testículos eles estão localizados na bolsa escrotal, que é uma bolsa de tecido que vai guardar, né? Vai armazenar, vai proteger os testículos, ok? Pessoal, a número 2 está dizendo o seguinte: por que os testículos devem estar em uma temperatura abaixo da temperatura corporal? Gente, os testículos, eles são responsáveis pela sobrevivência e produção dos espermatozoides. E para que isso aconteça, para que os espermatozoides sobrevivam, eles têm que estar em uma temperatura 2 graus, em torno de 2 graus abaixo da temperatura corporal. Então, ele tem que estar num ambiente mais frio do que a temperatura do nosso corpo, tá? Então, os testículos, eles são responsáveis pela sobrevivência do espermatozoide, pela produção do espermatozoide, que tem que estar numa temperatura em torno de 2 graus Celsius, mais baixa do que a temperatura do nosso corpo. Então, quando está em dias frios, a bolsa escrotal ela tem que ficar mais perto do abdômen, né, do homem. Quando o tempo está mais calor, a bolsa escrotal ela se afasta da região abdominal do homem para se manter mais na temperatura mais fria, tá? Pessoal, eu tô pausando assim para poder escrever as respostas, porque senão fica balançando a mesa, tá? Gente, a número 3 diz o seguinte: qual o nome da estrutura em que amadurecem, ficam armazenados os espermatozoides? Gente, os testículos eles são responsáveis pela produção e sobrevivência, né? Depois que é produzido os espermatozoides, eles são lançados nos epidídimos. Os epidídimos é uma espécie de bolsinha que fica acima dos testículos, né? Então lá vai iniciar o amadurecimento, né? No epidídimo vai iniciar o amadurecimento dos espermatozoides. E esse amadurecimento vai finalizar lá nos ductos deferentes, onde eles vão ficar armazenados, né, até no momento da ejaculação. A número 4 diz: em qual estrutura do aparelho reprodutor masculino deve ser feito um processo cirúrgico chamado vasectomia? Pessoal, a vasectomia é uma ruptura dos ductos deferentes, né? Por onde são lançados ali os espermatozoides, né? A mobilidade deles, na hora da ejaculação, é através dos ductos deferentes, até chegar ali na uretra, né? Então, quando faz-se a vasectomia, há uma ruptura, porque eles são espécies de canaizinhos, né? Tanto que em alguns livros traz o nome de canais deferentes. Então, é uma ruptura nos ductos deferentes. Pessoal, a número 5 diz: o sêmen é formado por 3 líquidos que, entre outras funções, permitem que os espermatozoides nadem até seu destino. Quais glândulas são responsáveis pela produção desses líquidos e quais as funções, né, dessas glândulas, além de permitir a mobilidade dos espermatozoides? Pessoal, a gente tem as glândulas seminais e a próstata, que também é uma glândula.
E o que elas fazem? Elas secretam líquidos que são responsáveis pela formação do sêmen. Qual é a função desses líquidos, né, produzidos por essas glândulas? Ele tem a função de nutrir os espermatozoides e de ajudar a diminuir a acidez da uretra e da vagina. Que essa acidez, né, ela pode ser prejudicial ao movimento dos espermatozoides. A gente tem ainda, pessoal, a glândula chamada bulbo uretral, que ela também secreta um líquido que é transparente e tem como função proteger os espermatozoides e facilitar a passagem desses espermatozoides pela uretra, tá? Gente, a número 5 e até algumas outras questões que eu recebi aí de vocês, teve alguns alunos que não colocou ela completinha, tá? Então, gente, se atente às correções, faça a correção bem feita, dá pausa no vídeo, dá uma lida aí nas questões respondidas, tá? Corrija. Teve alguns até que eu enviei, né, para poder corrigir, mas eu não consegui fazer isso com todos, tá? Então, aproveite aí o vídeo de correção e faça a correção, ok? A 6. Qual é a função da uretra no sistema reprodutor masculino? Essa número 6 mesmo teve vários alunos que erraram, né? A uretra no sistema reprodutor masculino, ela tem tanto a função de passagem dos espermatozoides, né, do sêmen, durante a ejaculação, e ela também tem a função de expelir a urina. Então, a uretra, ela tem uma função dupla no sistema reprodutor masculino. Tanto da passagem para o sêmen, quanto a passagem da urina, né? Então, ela tem essa dupla função. Diferente do sistema reprodutor feminino, que tem o canal vaginal, por onde vai receber o pênis, né, durante o ato sexual, por onde vai sair a menstruação, né? E a mulher, ela tem o canal, a uretra separada. Ela tem os canais separados, né? E já o homem não. É um canal para duas funções, ok? Pessoal, então tá aí a correção das atividades do dia 30/3, ok? Tô filmando assim por cima para ficar mais fácil a visualização de vocês. Qualquer dúvida quanto à correção, né, alguma dessas questões que vocês não tenham entendido, pode me mandar um e-mail, tá? Que eu responderei todos vocês, ok? Um beijo, até a próxima correção. Pessoal, continuando aí as nossas correções, né, nossa maratona de correções, pega a atividade aí do dia 2/4, que é o cruzadão da sexualidade, que eu disse para vocês que vocês poderiam imprimir a cruzadinha, se tivesse como. Se não tivesse como, vocês iriam fazer o seguinte, vocês iriam colocar, né, os números das perguntas e colocar as respostas, ok? Então, eu já escrevi aqui para o vídeo não ficar muito extenso, e à medida que eu for lendo as perguntas, eu vou comentando com vocês, ok? Então, pessoal, aí na horizontal, a gente não tem a número 1 da horizontal, né? A gente já pula para a número 2. E a número 2, ela diz o seguinte: é o órgão feminino que recebe o pênis durante o ato sexual. O órgão feminino que recebe o pênis durante o ato sexual é o quê? É a vagina, ok? 3. Nome dado à primeira menstruação. A primeira menstruação, ela recebe o nome de menarca. 4. Órgão mais sensível da genitália feminina. O órgão mais sensível da genitália feminina e o responsável também pelo prazer na mulher é o clitóris, tá? 5. Órgão copulador masculino, é o órgão do ato sexual masculino, né? É o pênis. Aí, gente, não tem a 6, a 7, nem a 8 na horizontal, né? A gente já pula para 9. União do óvulo ao espermatozoide. Gente, quando o óvulo se une ao espermatozoide, a gente tem um fenômeno da fecundação, ok? 10. Nome dado à última menstruação das mulheres. Se a primeira é a menarca,
A última é a menopausa, né? Uma pausa na menstruação. O fim, né, da menstruação. 11. Sangramento mensal feminino. O sangramento mensal feminino é a menstruação, né? É a descamação do endométrio, da parede do útero, que se prepara todo mês para receber um bebê, né? Porém, se não tiver, né, a recepção desse bebê, o que que acontece? Essa preparação do endométrio, ela tem que ser lançada fora do corpo através da menstruação, ok? 12. Glândulas localizadas no interior do saco escrotal ou bolsa escrotal. As glândulas que são localizadas na bolsa escrotal são os testículos, né? Responsáveis pela produção dos espermatozoides e do hormônio masculino chamado testosterona. Então, vamos lá para a vertical, né? Da cruzadinha. Aí temos a 1. A 1 diz o seguinte: nome dado à reunião dos órgãos genitais externos femininos. Na cruzadinha cabe vulva, que é um nome antigo que a gente dava às partes genitais externas da mulher. Hoje a gente dá o nome de pudendo feminino, tá? Por isso que eu coloquei os dois, para vocês saberem que hoje em dia a gente dá o nome de pudendo feminino. 2. Inexperiência sexual. Se não tem, a pessoa não tem experiência sexual, ela é virgem, né? Então, a inexperiência sexual é a virgindade. 3. Ato de acariciar os órgãos genitais a fim de obter prazer. Isso é chamado de masturbação. Gente, teve muitas dificuldades na cruzadinha, tá? Então, assim, eu tô fazendo aqui a correção com vocês, mas lembrando, professora, não entendi tal questão da cruzadinha, não sei por que que é isso. Mande-me um e-mail que eu estarei conversando com vocês a respeito das dúvidas de vocês. O importante, gente, é aprender, é entender. Se não entendeu, estou aqui para auxiliar vocês, ok? Um beijo, até breve.